Olá, bem-vindos ao videocast dentro do nosso projeto de Sysmex Experience. Hoje nós vamos abordar o tema sobre IPF. O que é o IPF? É a fração de plaquetas imaturas. Nós temos aqui a doutora Terezinha Paz Munhoz, que é professora titular do curso de Ciências da Saúde e da Vida, da PUC do Rio Grande do Sul, e é também coordenadora do curso de especialização em hematologia laboratorial da PUC do Rio Grande do Sul. A doutora Terezinha tem bastante experiência com esse parâmetro que nós vamos conversar hoje, e então eu gostaria de agradecer a sua presença e a sua contribuição a esse nosso projeto. E para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é o IPF e as principais aplicações clínicas que a gente tem até o momento para esse parâmetro. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos falar um pouquinho da fração de plaquetas imaturas. O IPF, ele é um parâmetro obtido nos equipamentos automatizados de hematologia, obtido por citometria de fluxo fluorescente, então utiliza corantes fluorescentes para corar o RNA das células mais jovens. Então, as plaquetas imaturas são plaquetas recentemente liberadas da medula óssea, ricas em RNA, o que consegue distinguir, então, da população de plaquetas maduras normais. Entre as aplicações clínicas do IPF, a aplicação mais padronizada, digamos assim, é a avaliação das trombocitopenias. Então, ele consegue distinguir a origem da trombocitopenia. A presença de plaquetas mais jovens nos dá uma informação mais próxima da condição real da produção na medula óssea. Então, plaquetopenias ou trombocitopenias de origem central tem um IPF baixo. Trombocitopenias de origem periférica, ou consumo periférico, ou destruição periférica, vão ter um IPF elevado, a medula óssea continua produzindo as plaquetas. Então, nessa avaliação, primeiro da origem da trombocitopenia, ou para informação de pós-transplante, uma trombocitopenia, que eu quero saber se vai se recuperar logo, então o IPF é um marcador de recuperação medular. Então, pós-transplante de medula óssea, transplante hepático, ou mesmo em trombocitopenias pós-quimioterapia, se pode avaliar a recuperação medular através do aumento do IPF. O IPF aumenta 2 a 3 dias antes do aumento do número de plaquetas. Então, ele é um marcador de recuperação medular. Entre outras aplicações do IPF, tem vários estudos mostrando na septicemia. Então, a avaliação da sepsis, o IPF é um marcador de gravidade que se correlaciona bem com os scores de gravidade das sepsis. Por outro lado, nas doenças cardiovasculares. Então, lembrando que as plaquetas estão relacionadas com processos inflamatórios, né? Se pode avaliar em várias outras condições. As plaquetas têm sido avaliadas na doença cardiovascular como um marcador de uma evolução negativa na síndrome coronariana aguda. Uma outra função das plaquetas, do IPF, é na avaliação do comportamento das drogas antiplaquetárias. Na utilização das drogas antiplaquetárias. Plaquetas mais ativas são mais resistentes às drogas. Eu acho que essa abrangência de aplicação do IPF condiz com as inúmeras funções que a plaqueta tem, né? Além da participação no processo de coagulação, ela está muito relacionada aos processos inflamatórios, de maneira geral, né? Então, essas condições aí que você citou, todas elas têm um processo inflamatório associado e a plaqueta participa deles, né? Então, é por isso que a gente gostaria de enfatizar essas outras situações onde a gente pode estudar o IPF além da diferenciação das trombocitopenias. Então, nesse sentido, eu sei que vocês lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, vocês desenvolveram alguns trabalhos em outras condições clínicas ou patológicas, e eu gostaria que você contasse um pouquinho como que isso foi feito, quais foram os principais resultados que vocês obtiveram desses estudos.
O grupo de pesquisa de nefrologia do Hospital São Lucas, junto com o laboratório, resolveu estudar a pré-eclâmpsia, o comportamento das plaquetas na pré-eclâmpsia. Então, por que estudar na pré-eclâmpsia? Se sabe que a gestação é um estado de hipercoagulabilidade, que está exacerbado na pré-eclâmpsia, com o consumo de plaquetas. A trombocitopenia é um parâmetro de avaliação da evolução da pré-eclâmpsia. Então, o grupo de nefrologia da PUC, junto com o laboratório, estimulado pelo laboratório para a utilização do IPF, quis avaliar as plaquetas na pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma condição onde há hipertensão e proteinúria, tem exacerbada a ativação da coagulação, que já está presente na gestação normal, com aumento dos fatores de coagulação e diminuição dos anticoagulantes naturais. A trombocitopenia, então, é uma condição que está presente na pré-eclâmpsia e se resolveu avaliar, então, o comportamento das plaquetas nessa condição. Neste estudo foram avaliadas gestantes hipertensas, gestantes com pré-eclâmpsia e gestantes normotensas. O que nós observamos? Houve um aumento de IPF nas pacientes hipertensas, distinguindo das normotensas. Não houve distinção entre o grupo de pré-eclâmpsia e hipertensa sem proteinúria. Eu sei também que tem outros estudos que mostraram alguns resultados semelhantes aos que vocês obtiveram, mostrando então a importância do IPF na identificação ou da possível existência de um estado de pré-eclâmpsia nessas pacientes. Eu queria que você comentasse um pouquinho esses trabalhos que foram realizados por outros grupos. Sim. Eu sei também que essa participação do IPF durante a gestação e nas pacientes com pré-eclâmpsia depois foi ampliado, né, e vocês estudaram a participação do processo inflamatório, usando um marcador inflamatório para avaliar esse parâmetro. Eu queria que você também comentasse o que significou isso, qual foi o achado importante disso tudo. Na verdade, a gente ampliou o estudo já realizado, então esses dados ainda não foram publicados, mas se observou também IPF elevado, não diferenciando pré-eclâmpsia das pacientes com hipertensão gestacional sem proteinúria. Tá? Ainda com relação aos marcadores inflamatórios, não houve diferença em nenhum dos grupos, nem nas hipertensas, nem no grupo controle. Um outro estudo, aí então, relacionado a lúpus eritematoso sistêmico. Então, o grupo de reumatologia do hospital, junto também com o laboratório, estudou VPM e IPF em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune, com desenvolvimento, então, de autoanticorpos, é uma doença sistêmica que atinge vários órgãos e sistemas, e também o sistema hematológico, com anemia, trombocitopenia e leucopenia. Então, se resolveu avaliar o comportamento das plaquetas nesses pacientes. O que se observou? Que o IPF está elevado, também como o VPM, então, elevado nos pacientes com lúpus ativo, diferenciando, então, do grupo controle e do grupo de lúpus inativo. Então, esse foi um estudo ainda pequeno, com um número de pacientes baixo, né? Então, é um estudo que ainda se deve ampliar, mas que caracterizou os pacientes com lúpus como um IPF mais alto. É interessante isso, porque aí a gente vê que o IPF ele é um marcador não só da resposta megacariocítica, né? Como a gente vê nas trombocitopenias, onde você tem a avaliação do IPF como indicador do nível de resposta do megacariócito frente àquela plaquetopenia, mas também ele indica o grau de ativação daquela célula, né? Então, o IPF, a gente sabe que as plaquetas imaturas, elas são mais reativas,
Então, essa participação delas dentro dos processos, esse trabalho do lúpus mostra bem isso, né? Então, um lúpus ativo, você tem um IPF mais alto do que num lúpus numa fase estável. Então, isso é bastante interessante. E também nos pacientes no grupo das grávidas, né? É muito o ideal, foi como você disse, seria fazer um estudo prospectivo, né? Porque aí você poderia ver o ponto onde aquele IPF poderia indicar um agravamento do quadro clínico, né? Então, ele seria não só um marcador, como um preditor, né? Então, eu acho que tudo isso mostra a importância do parâmetro em diversas condições, e que eu acho que devem ser mais exploradas, né? Então, os equipamentos das séries XZ e XN da Sysmex fornecem esse parâmetro junto com a contagem de plaqueta, né, sai automaticamente e fornece uma informação super importante, né, ele vai no sangue, você consegue ver aquilo que está acontecendo na medula, então isso é muito, muito interessante, e você consegue ver também essa plaqueta na circulação, qual é o grau de atividade dessas plaquetas mais jovens, então eu acho assim, bem relevante essas informações que você nos trouxe, e também muito importante essa associação que vocês têm lá entre o laboratório e a clínica, que possibilitou o desenvolvimento desses trabalhos. É importante, porque o laboratório tem a informação, mas quem recebe essa informação muitas vezes não sabe para que serve. Então, eu acho que esse tipo de comunicação, acho que tem que ser muito incentivado, né? Como é que vocês fazem essa comunicação com as outras áreas? Vocês têm algum meio de transmissão, ou é só na conversa? Na verdade, na conversa com os grupos que são mais próximos do laboratório. Tá. Então, a nefrologia é um grupo bem próximo, a reumatologia também é um grupo próximo. Então, nesses dois grupos especialmente, a gente consegue levar essas informações, né, os parâmetros novos que surgem, e trocar com eles. Eles têm interesse na pesquisa e conseguem, então, fazer um aproveitamento melhor desses índices que são tão importantes, né, que podem trazer informações importantes. Os grupos de pesquisa têm se aproximado mais do laboratório nesse sentido, né, de aproveitar mais os recursos, novos recursos dos equipamentos. Porque o laboratório tem a ferramenta, mas eles têm os pacientes, então essas coisas têm que andar juntas, né? Senão não tem utilidade, né, para tudo aquilo. Então, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, eu acho que isso, assim, é um campo vasto de pesquisa e para a gente aproveitar melhor esses parâmetros que os equipamentos nos fornecem. Esses parâmetros, de maneira geral, eles não são parâmetros que dão um diagnóstico ou que dão uma informação única, mas eles são coadjuvantes, né? Então, eles podem ser agregados aos protocolos de investigação como auxiliares importantes, tanto no diagnóstico como no acompanhamento desses pacientes. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, né? A possibilidade da gente ter conhecimento de tudo isso aí que você nos passou, né? E agradecer a vocês que estiveram conosco nesse momento. Muito obrigada.